Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação de Frank Valverde. Na pauta do programa de hoje, o ECA e os direitos das crianças e adolescentes. Há 3 décadas, o Brasil criou uma das suas políticas mais inovadoras, o Instituto da Criança e Adolescente, o ECA. Apesar dos avanços conquistados, crianças e adolescentes por todo o país ainda enfrentam violações de seus direitos que se agravam com a pandemia. Para falar sobre o ECA, convidamos Bruna Gizzi, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e pesquisadora associada no Núcleo de Estudos da Violência. Cristina Werner, psicóloga, terapeuta de casal e família, educadora sexual, professora na especialização do Direito Especial da Criança e do Adolescente na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com o jornalista Frank Valverde. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel, bom dia, Bruna, bom dia, Cristina, e bom dia a você que está em sintonia aqui no Brasil Cidadão. Antes de conversarmos e apresentarmos as nossas convidadas, Franklin, esse fim de semana, como é que você está assistindo, Franklin, a participação dos militares no país? Há um ensaio de golpe? O que está acontecendo com as Forças Armadas? Olha só, nossa geração, nossa geração sofreu tanto com a ditadura militar, né? Que a gente foi para as ruas para combater a ditadura militar, e a gente vê que passado 30 e tantos anos aí, esse pessoal não aprendeu absolutamente nada, né, do que é viver numa sociedade em democracia. O Omar Aziz, né, o senador que está comandando a CPI da Covid, né, fez algumas críticas a alguns militares, e os militares entenderam que era general a toda a tropa, a todas as forças, fez uma nota extremamente antipática e colocando em risco. Os militares são uma função de Estado, eles estão, de uma certa forma, assumindo um partido, né? Falam tanto da escola sem partido, a gente precisa começar a fazer a campanha também, né? Que a escola tem partido, né? Tem partido da democracia. Agora, quem não tem que ter partido mesmo são os militares, lá é que não tem que ter partido, não. E, no entanto, o que a gente está vendo é o pessoal querendo, né, assumir tranquilamente um partido, que é o partido do presidente da República, né? Quer sem partido, mas o partido é ele, né? Infelizmente, as Forças Armadas estão participando da crise brasileira de uma maneira negativa. Aliás, uma instituição negacionista, historicamente, né? Frank, e perdemos a Copa América. Nunca uma seleção brasileira... Nunca uma seleção brasileira, Frank, ficou tão afastada, né, da população brasileira, em plena crise sanitária, quando nós devemos estar preocupados, né, em salvar mais brasileiros. Aí vem uma Copa América anacrônica, patrocinada pelo governo federal, e deu no que deu, né? Realmente, acho que o governo federal deu com os burros na água, como dizia meu avô, né? Deu com os burros na água porque ele jogou todas as fichas tentando se promover em cima da seleção, e a seleção perdeu. E perdeu para quem? Perdeu para a Argentina. Nossos amigos. A ironia, né? Nosso principal adversário na América do Sul é que levou a Copa dentro do Brasil, mas um maracanaço, né? Nós tivemos um maracanaço com o Uruguai em 50, agora, né, o maracanaço contra a Argentina em 2021. Mas olha, Joel, eu acho merecido, né? Eu acho merecido. A seleção brasileira, as pessoas falam, pô, você não torceu para a seleção? Não, eu não torci para a seleção brasileira. Você não é patriota? Olha, eu sou patriota, sim, mas a minha concepção de pátria não passa por essa camisa amarela. Né? Só para dizer o mínimo, passa por ver com tristeza 500 mil de brasileiros mortos pela incúria de um governo federal que não fez a sua lição de casa, Joel. Vivemos uma violência de Estado exacerbada no país, produzida por esse governo. Vamos apresentar nossas convidadas agora, a Bruna Gizzi. Olá, Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Joel. Bom dia, Franklin, bom dia, Cristina. Uma satisfação estar aqui de novo com vocês. Seja muito bem-vinda, Cristina, ao nosso programa. Prazer em conhecer você. Falando aí do Rio de Janeiro, né? É verdade. Prazer grande em falar com vocês, doutora Bruna, professora Bruna,
Franklin, Joel, muito obrigada por estar nesse momento de diálogo. É tão bom, né? Como é bom a gente conversar. É verdade. No início de junho, adolescentes entre 13 e 19 anos denunciaram abusos sexuais numa unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas no Rio de Janeiro. De acordo com as denúncias, 2 jovens chegaram a engravidar dos agentes da unidade. 5 deles e o diretor da unidade foram afastados, enquanto o diretor-geral e o corregedor foram exonerados. Bruna, como espaços de cuidado se tornaram propagadores de violência? Aqui em São Paulo já aconteceu isso também. Bom, Joel, na verdade, né, a situação dos centros, das unidades de internação, já é uma situação grave há muito tempo. Na verdade, acho que nunca deixou de ter uma situação de violência nos centros nesses centros de internação que executam a medida socioeducativa de internação. Então, a gente tem um histórico, né, desde as antigas FEBEMs, antes disso você tinha o SAM, que era o Serviço de Atendimento ao Menor, e as denúncias de violências, maus tratos, elas são constantes ao longo de toda a história dessas instituições, né? Então, na verdade, até antes da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, as instituições de internamento, elas acolhiam, inclusive, as crianças e adolescentes vítimas de maus tratos ou abandonados, órfãos, e também as crianças e adolescentes que tinham eventualmente cometido algum ato infracional. Então, eram instituições que se apresentavam como instituições de assistência, mas que, na verdade, né, você tinha sempre uma situação ali muito precária. E eu, na verdade, associo, e hoje, né, mesmo com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que impediu a privação de liberdade de crianças e adolescentes vítimas de violação de direitos, mas permanece, né, com a medida de internação para os adolescentes que cometeram atos infracionais, a gente continua tendo uma situação muito grave. Então, se a gente olha os dados, por exemplo, de superlotação, a gente continua tendo, se a gente olha para o Brasil como um todo, a gente ainda tem uma taxa de ocupação maior do que 100% na média dos estados, e tem alguns estados que chegam a ter 200% de ocupação das unidades. Então, esse, por exemplo, é um fator que favorece a violência nesses centros. Mas a gente tem uma dinâmica, e a sociologia traz uma série de estudos que tentam mostrar um pouco como que a dinâmica deste tipo de instituição, né, dessas instituições que o Erving Goffman chamaria de instituições totais, elas têm elas promovem uma dinâmica que é muito centrada ali no processo de garantir a ordem interna, de garantir a segurança, e tudo isso é um ambiente que dificulta muito a realização do que a gente chama de um processo socioeducativo, ou mesmo a garantia dos direitos mais básicos, né? Você tem um modo de tratamento que impede um tipo de socialização que seria produtiva mesmo, né, para os adolescentes. Então, tem uma série de fatores que favorecem a violência, isso sem contar, é claro, né, agora só para fechar, não falar muito, mas todo o contexto em que essas medidas são executadas. Então, quer dizer, tem ali uma semelhança com o espaço prisional. Tem toda uma discussão sobre os agentes socioeducativos, que inclusive têm reivindicações de se tornarem polícias, de terem possibilidade de portar armas. Então tem uma compreensão da medida socioeducativa, na verdade, muito próxima do que seria a lógica prisional, né? Isso também favorece um tipo de controle ali da ordem que produz violência, né? Deixa eu perguntar agora para a Cristina, como espaços de cuidado se tornaram propagadores da violência aí no Rio de Janeiro, com esse caso horrível, Cristina? Um entre tantos, né, de violação dos direitos. Mas me chama muito a atenção, Joel, a questão do gênero, né? Nós sabemos que quando a gente faz os cruzamentos da interseccionalidade, como bem trouxe, né, a Kimberly Crenshaw, a gente percebe que o quanto o gênero feminino é, via de regra, o maior assediado, né, aquele que sofre mais violações de direito. E quando a gente pensa na idade que essas meninas estão, eu me lembrei aqui de uma jurista feminina, Mary Joy Frug, que ela diz que o corpo feminino é sempre aquele corpo disponível para ser assediado moralmente,
disponível para ser assediado sexualmente e disponível para a maternidade. E todas as vezes que esse corpo resiste a isso, ele é vilipendiado, ele é agredido, né? Então, assim, meninas que estariam obrigadas, que teoricamente estariam sob a proteção do Estado, isentos de qualquer tipo de assédio, não, são justamente elas que são assediadas. E mais, engravidam, né? Então, assim, você tem quase que uma camada sobreposta de crimes com essas meninas, né? Mesmo que esses homens foram afastados, vão sofrer processo, etc., e a gravidez dessas meninas, né? Nós vimos recentemente um caso no Espírito Santo que nem uma adolescente, uma menina de 10 anos, sofria reiteradamente ofensa sexual, eu não digo abuso, eu acho esse nome completamente equivocado, abuso sexual, falaremos dele daqui a um pouco, eu acho, né? Sofrendo ofensa sexual reiterada pelo avô, não consegue, né, proceder um aborto que é previsto por lei, né? O aborto, quando vem de uma situação de estupro, tem que se trasladar para outro estado, para ir para Pernambuco, mesmo assim entrando pela porta dos fundos de um hospital. Tudo isso são expoliações dos direitos dessa menina, né? O direito de ir e vir, de fazer o que está previsto na lei. Esse médico depois foi execrado, foi atacado nas redes, enfim. Então, assim, que país é esse, né, que não consegue proteger suas crianças e adolescentes, né? E realmente não consegue proteger suas crianças e seus adolescentes. O que você atribui a esse retrocesso que a gente acontece no país e que, claro, exemplificado pelo que aconteceu com essa criança no Espírito Santo e aí no Rio de Janeiro, que vem acontecendo com frequência aqui em São Paulo também? Eu fico muito triste que eu tenho um pé no Espírito Santo e um no Rio. Eu sou capixaba, sou de Vitória, sou da época que a Araceli Cabelo Crespo morreu, por famílias abastadas da cidade, de uma forma muito virulenta, né? E moro no Rio de Janeiro. E foi morta por jovens da elite, né, do Sim, Espírito Santo, né? E que saíram impunes, né? Tiveram julgamento, na segunda instância mesmo assim se safaram, enfim. E até hoje, o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual, faz referência à data de nascimento. Cristina, para a gente esclarecer para os nossos ouvintes, a Araceli foi morta na década de 70, se não me engano, do século passado, uma menina de entre 9 e 10 anos, né, foi morta e violentada, né? Acho que foi em 72, se não me falha a memória. O Gabriel pode checar aí nos registros aí da internet. Mas foi nessa fase, né? Agora, nós não podemos negar que estamos vivendo um retrocesso, não só no Brasil, né? Mas em outros países também, o próprio Estados Unidos, né? A Rússia, a Hungria. Eu estive no Congresso Internacional de Sexualidade Humana no México e se elencaram 5 presidentes e 5 países que estavam vivendo desta forma, né? Esse retrocesso. Quer dizer, é uma maneira muito mais voltada num fundamentalismo, numa religiosidade que nada tem a ver com o espiritual, porque se a gente pegar a mensagem de alguns nomes que são usados para pregar, não é isso, né? Absolutamente não é isso, muito pelo contrário, é amor, é acolhimento da diversidade, inclusive, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo, sim, um momento de retrocesso nas políticas públicas, na visão da mulher, uma visão. Olha, nós não podemos jamais esquecer que o Brasil é o campeão mundial de crimes transfóbicos, né? E acho que 5º lugar de crimes homofóbicos. A quantidade de feminicídio no país é muito grande, quer dizer, basta você fugir, né, de um escopo, de um ideal que seria o homem branco, não é? Classe média, média alta, né, com escolaridade. Quando você começa numa curva de Gauss e para os extremos, mulher, negra, homoafetiva, população trans, você começa a ver como essas pessoas estão sendo extremamente achacadas por essa visão mais tradicional, que a gente já tinha a visão do patriarcalismo, agora estamos numa visão muito retrógrada, não é? Onde o diferente não tem espaço. Eu quero virar a informação. Eu levantei aqui o caso Araceli. O caso Araceli, ela foi assassinada em 73. 73, uma menina de 8 anos de idade, e o corpo dela foi encontrado 6 dias depois do seu desaparecimento, desfigurado por ácido, e com marcas de violência e abuso sexual, quer dizer, pelo menos o que é colocada essa informação. Ou seja,
foi uma barbaridade feita no início dos anos 70, mas até hoje a coisa foi tão trágica que até hoje repercute essa imagem. A impunidade tem um fator histórico no nosso país, né? Eu preciso chamar a Rádio ONU, mas antes eu quero ver a Bruna a respeito. Nós, agora, dia 13, né, o ECA completa 31 anos de idade. O que tem para se comemorar, né, nesse documento importante realizado há 31 anos atrás, Bruna? Bom, Joel, o ECA é uma legislação que é celebrada como uma legislação avançadíssima no que diz respeito à perspectiva dos direitos humanos. Ela foi uma das primeiras legislações no mundo a ser formulada a partir da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, que é a Convenção Internacional, que foi aprovada em 89. E aí, então, quer dizer, já a Constituição Federal previa a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai ser aprovado, então, em 1990, dia 13 de julho, fazendo aniversário agora, né, 31 anos. E é uma legislação que vai, pela primeira vez no Brasil, afirmar que crianças e adolescentes são sujeitos de direito. E isso faz toda a diferença, né? Então, quando você tinha, não era só a denominação dos menores, que eram, na verdade, as crianças e adolescentes pobres, mas você tinha um tipo de tratamento muito tutelar e que, na verdade, favorecia a violação de direitos. Então, a concepção de crianças e adolescentes como sujeitos de direito os coloca, né, também como tendo autonomia, tendo possibilidade de participar dos processos que lhes concernem. Você tem toda uma compreensão de que eles têm que ter prioridade quando a gente pensa na elaboração de políticas públicas. Você tem concepções que estão alinhadas a todo o entendimento dos organismos internacionais de promoção dos direitos humanos no que diz respeito ao modo de intervenção estatal. Então, você tem, por exemplo, isso que eu mencionei, a redução da privação de liberdade, tentar pensar que a privação de liberdade só deve ser usada como último recurso, pelo menor tempo possível, tentar não judicializar os casos. Isso sem falar, é claro, em todo o rol de direitos que o ECA trabalha. Na verdade, é uma legislação extremamente complexa e ampla, que realmente tem uma ruptura, né? Uma mudança de paradigma que a gente fala na concepção aí das crianças e dos adolescentes. Então, a legislação ela é muito, muito avançada. Pelo menos avançamos na legislação. Agora precisamos sensibilizar a sociedade brasileira a respeito da importância do ECA. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A Covid amplificou a crise na saúde mental das crianças. A Lê da Letra, de Lisboa, tem as informações. O secretário-geral das Nações Unidas está fazendo um alerta. Poucas crianças têm acesso a serviços de saúde mental. Em um vídeo apresentado no Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, Antônio Guterres destacou que a Covid-19 amplificou o problema. Segundo ele, milhões de crianças estão fora da escola, o que aumenta o risco de violência e de estresse mental. Para o chefe da ONU, apoiar o bem-estar dos menores de idade precisa ser prioridade. Guterres pede aos governos que garantam proteção social às crianças e suas famílias por meio de programas de saúde mental e de apoio psicossocial. O secretário-geral mencionou também as ameaças online e offline, às quais as crianças estão cada vez mais expostas, e pediu que a opinião dos menores seja levada em consideração durante a formulação de políticas de proteção. Segundo Antônio Guterres, as crianças precisam ser parte da solução e a meta deve ser um trabalho conjunto para a criação de sociedades resilientes, sustentáveis, onde todas as crianças vivam uma vida sem violência. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra. Continuamos com o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, falando sobre o ECA e os direitos das crianças e adolescentes na pandemia, com a Bruna Gies, que é professora e doutora do Departamento de Sociologia da USP, e a Cristina Werner, que é psicóloga e terapeuta de casal e educadora sexual. Frank Valverde, você tem informações? Sim, Joel, nós temos duas informações. A primeira dela é sobre o Momento ODS, né, que fala sobre a Agenda 2030 da ONU, né, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E o primeiro item dessa agenda é a erradicação da pobreza. E dentro desse item, a meta 1.2 diz o seguinte: até 2030 devemos, né, ou pelo menos trabalhar para isso, para reduzir pelo menos a metade
a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as dimensões, de acordo com as definições nacionais de cada país. Ou seja, no Brasil, que estava, de uma certa forma, progredindo para reduzir a pobreza, nós tivemos um retrocesso brutal, digamos, nesses últimos 4, 5 anos, né? Ou seja, nós vamos ter que repetir todo um trabalho que já havia sendo feito lá para trás. E a outra notícia... Infelizmente, né, Frank? Infelizmente, Joel. A outra notícia é a nossa enquete. Exatamente. Que me surpreendeu pelos seus resultados. Exatamente. Vou dar aqui a enquete, né? Nós fazemos, para cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. E a enquete para o programa de hoje, nós perguntamos o seguinte, nós perguntamos para as pessoas, você conhece alguma criança ou adolescente que sofre violência sexual? E olha só o resultado, como o Joel disse, surpreendente. Apenas 19% das pessoas disseram que sim, que conhecem alguém, alguma criança ou adolescente que sofreu violência doméstica. E eu tenho aqui, né, frente a esses dados apresentados pela nossa enquete, eu tenho uma questão para colocar, tanto para a Bruna como para a Cristina. Será que as pessoas não conhecem, não estão conscientes da existência do ECA, já com 31 anos, para ser mais exato, de existência? Será que as pessoas ainda não sabem, né? Porque, infelizmente, a violência não acabou, não foi erradicada no país. Ela existe e está presente todos os dias. E esses resultados aqui de as pessoas que em geral participam das nossas enquetes, são pessoas bastante esclarecidas e engajadas nas principais causas, né, sociais. E o resultado foi surpreendente, apenas 19% conhecem esses casos de violência. Podemos começar com a Cristina. Antes que a Cristina fale, Cristina, será que essa síndrome de normalidade que está colocada na resposta é porque as agressões vêm dentro do próprio seio familiar e é cômodo não reconhecer isso? Essas agressões? Respondendo aos dois, né? Sem dúvida alguma, o locus onde se dá o maior número, o maior índice de violência contra a criança, seja sexual, seja negligência, seja violência física, seja violência psicológica, esses 4 crimes, né? Sem dúvida alguma, é a casa. Outro dia eu li um historiador espanhol dizendo que a raça humana é a pior raça do planeta, que é a raça mais violenta, né? Que entre os animais eles não se matam e não se agridem como nós, seres humanos, né? E eu diria, completando, e que a casa é também realmente o pior lugar para algumas crianças e mulheres estarem, porque é onde se dá, é um lugar de maior incidência de violência contra criança e adolescente. Me surpreende muito a enquete, onde apenas 19% dizem que reconhece, mas não me surpreende tanto assim, que 81% não reconheçam, né? O nosso velho amigo Freud já dizia, né, dentro dos mecanismos de defesa do ego, existe um chamado negação. Quando a realidade é muito pesada, é muito difícil para ter uma assunção do que está acontecendo, a gente nega ou a gente põe antolhos, só vê um pedacinho dela, que é aquela suspeita, será que está acontecendo alguma coisa? Então, o mecanismo de negação faz com que, muitas vezes, esses cuidadores, pai, mãe ou outras figuras desse cenário familiar, não consigam perceber, porque na hora que você admite que pode estar ocorrendo, por exemplo, uma ofensa sexual, necessariamente, imediatamente, alguma atitude tem que ser tomada. E o pior, muitas vezes, quando a criança tem um pouco mais de idade, o adolescente, que ela tem mais noção e mais recursos linguísticos para definir o que está acontecendo, né? Porque a criança diz, papai pegou, aí tem um nome vulgar da família, né? Pepeca, Florzinha, eu sempre advogo que a gente deve dizer vulva, né? Como cotovelo, braço, vulva faz parte do corpo, mas enfim, a criança vai dizer, pegou na pepeca, ou o papai passou a mão aqui e ali. A mãe, às vezes, minimiza, né? Tá brincando, não foi bem assim, você entendeu mal. Existe uma minimização. Então, tem a negação, tem a minimização, e quando um adolescente, por exemplo, consegue dizer o que está acontecendo, muitas vezes com o próprio pai ou com o padrasto, que é a segunda figura familiar que mais ofende dentro de casa, a mãe vai dizer, você seduziu. E aí a criança passa por um processo que a gente chama-se de síndrome de retratação, que o Summit descreve. Ela passa a se retratar e dizer, não foi bem assim, porque senão ela vai ser expulsa de casa. Então, eu acho que parte dessa cegueira
eu nem digo normalidade, uma cegueira familiar, né, vem do fato de que você, ao assumir, você tem que tomar decisões, responsabilidades, muitas vezes cindindo essa família em duas, né? É muito difícil a gente ter o ofensor, por exemplo, em sala para você atender. Geralmente ele evade, raramente é preso. Mas tem mais um detalhe que eu queria complementar, se for possível. Claro. Se você complementar rapidamente para a gente ouvir a Bruna. Eu quero só dizer, complementando a notícia que veio de Lisboa, aí da ONU, né? Que é a questão das crianças fora de casa. E esse foi uma grande perda para as crianças. Porque por dois motivos. Primeiro, quando as crianças estão fora de casa, elas têm acesso à escola, que é um segundo local, né, de percepção do que possa estar acontecendo com essa criança. Eu costumo dizer que as professoras são verdadeiras antenas de rádio. Elas captam que tem alguma coisa, que está com calor, a criança está com a mão comprida, e quando levanta, vê que está machucada. A criança não consegue sentar, alguma coisa aconteceu. Enfim. E mais, ela não indo para a escola, ela fica onde? Dentro de casa, onde as coisas acontecem. Então, é uma pena as crianças não estarem podendo frequentar a escola ainda. Bruna, quero ouvi-la. Então, é uma situação realmente... Perdão. Só tomar uma água. É uma situação muito grave, e isso que a Cristina coloca, né? O que faz esses crimes serem tão subnotificados? Então, você tem o que a gente chama, né, de uma cifra desconhecida com relação a esses crimes. E tem a ver com os processos que a Cristina destacou, na minha visão, né? Quer dizer, você está tratando de relações muitas vezes familiares, na maior parte das vezes, e aí as coisas se confundem, né? Então, a gente tem que pensar que são relações que, em princípio, têm muitas outras dimensões, né? Então, tem uma relação ali de afeto, tem uma série de implicações que torna tudo muito mais difícil para a criança, para as pessoas que participam da família. Então, acho que tem ali uma questão, quando a gente fala de violência dentro da família, que até ultrapassa, por exemplo, o reconhecimento que as pessoas têm do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, a gente sabe que isso acontece mesmo nos lares de pessoas que têm acesso à informação, que conhecem a legislação. Então, não é uma questão só de não conhecer, né, de não saber, mas é um pouco também da dinâmica interna nas famílias e que isso torna tudo muito mais complexo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem assim, então, quer dizer, a gente tem a legislação, mas a forma como as pessoas percebem, o quanto as pessoas conhecem é outra coisa, né? A gente, até hoje se fala, né, as pessoas falam, por exemplo, quando era criança, vai chamar o conselho tutelar. Então, quer dizer, o conselho tutelar virou uma instância punitiva, praticamente, né? Que, na verdade, foi pensado... Né? O mais antigo juizado, vai chamar o juizado de menores, né? Exatamente, vai para a FEBEM, né? Então era um pouco esse imaginário de que o Estado e essas instituições e esses organismos eram punitivos. Imagina, o Conselho Tutelar é pensado para ser um conselho de proteção de direitos, né? Mas as pessoas, é claro, tem outros caminhos aí na forma como as pessoas lidam com a legislação. Mas eu queria também chamar atenção para o fato de que a gente tem no Brasil, né, apesar de algumas imagens do Brasil, é um país com muita violência, né? Então, uma certa concepção de que a violência ela é necessária para manter a ordem, que a violência é necessária para educar, que a violência pode ser necessária para, enfim, numa série de relações de autoridade, né, que só conseguem se exercer através da violência. Isso favorece também uma certa normalização de situações de violação, né, e situações de agressão, enfim, para a gente pensar também em outras formas de violência. Segundo dados do IBGE divulgados em 2020, o Brasil registra 1.800.000 crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Desses, mais de 45% enfrentam ocupações consideradas altamente nocivas para o seu desenvolvimento. Por que, apesar do ECA, Cristina, ainda há crianças exploradas neste Brasil da pandemia? E a pandemia pode agravar esse cenário? Você acredita isso? Acho que a pandemia agravou tudo, absolutamente tudo, né? A gente, inclusive, está sem liberdade, motivo para as ruas para poder protestar e exigir mais alguns direitos, a começar por aí. Eu acho que tem também uma questão de desinformação, né? Eu acho que a Bruna trouxe um pouco isso, né? As pessoas não sabem onde buscar ajuda, né? Os órgãos de defesa da criança, do adolescente, né? Da mulher. Eu acho que tem também essa questão.
né? Mas, assim, nós passamos também por um processo muito grande de pobreza no país, né? A nossa distribuição de renda ela é muito desigual. E quando você tem programas que tentavam modificar isso, muitos deles foram banidos, né? E hoje em dia você vê como foi difícil para as pessoas conseguirem receber esse auxílio que foi tão mínimo, né? Então, com isso, a criança sempre, eu digo, as pontas da vida são sempre as mais frágeis, né? Os idosos são abandonados e as crianças são exploradas. E a gente vê essas crianças, né, no sinal. Eu trabalhei uma época na Vara da Infância e Juventude, aqui da capital, e eu me recordo que a juíza sempre dizia, não deem, né, esmola, não deem nada no sinal, porque você perpetua essas crianças. Mas não é só não dar, é também trazer para um acolhimento. Então, eu acho também que o trabalho dos educadores sociais nas ruas é muito bom, porque tem uma abordagem de entendimento, né, que esse espaço é o espaço da casa dessas crianças. Mas a gente não pode glamorizar a rua como se fez durante muito tempo. Então, essas crianças não podem estar de maneira nenhuma trabalhando, isso é totalmente contra o que propõe o ECA, mas a gente tem até situações análogas à escravidão em algumas fazendas no interior do Brasil. Quer dizer, eu acho também que a nossa fiscalização, em termos de cumprimento do que está previsto no ECA, é muito falha, né? Então, acho que é uma conscientização geral, não só da sociedade, como também das pessoas que legislam, fazer com que essas leis que já existem, tão boas como o ECA, possam, de fato, serem cumpridas. Eu acho que ainda tem muito caminho para a gente trabalhar. Bruna, como mudar esse cenário do trabalho infantil no país? Bom, já acho que é um pouco do que a Cristina disse, né? Acho que tem uma questão da legislação, que é o fato de que precisa se reconhecer que o trabalho infantil é grave, né? Então tem um pouco dessa ideia de como ver o trabalho infantil, e aí é óbvio que a gente está pensando usualmente em trabalhos precários, então aí a gente tem um contexto mais estrutural, mais amplo do que vem acontecendo, né? Não só no Brasil, mas também no Brasil, que é um processo de precarização do trabalho, né? Então você tem um ataque às conquistas que foram conseguidas ao longo dos anos no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Você tem um processo de aumento da pobreza, você tem um processo muito grande aí que tudo favorece o aumento do trabalho infantil. Então, quer dizer, para todos aumentou o trabalho precário, e aí você começa a ter, então, muitas vezes situações de tanta enfim, de vulnerabilidade mesmo, que favorece com que as crianças acabem também trabalhando, né, e usualmente em condições que são muito, muito prejudiciais, né? Então, quer dizer, acho que tem uma questão mais ampla. A gente pode pensar em legislação, em como aplicar a lei, que é algo importante, a ideia da conscientização, de reconhecer e denunciar, mas tem algo mais amplo, né? As políticas sociais, a forma como se conduz a economia é muito decisivo para diminuir esse cenário. Deixa eu fazer um convite aos nossos ouvintes e às nossas duas convidadas para seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório 3 Setor e no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros, como Você Sabia? E Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral Setor. Observatório 3, numeral Setor. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, com base em dados do Ministério da Saúde, entre 2010 e 2019, foram registradas 626.529 agressões contra crianças e adolescentes, de 0 a 19 anos. Na média, equivale a 172 notificações por dia. Mais de 100 mil morreram em decorrência das agressões. Bruna, como quebrar esse ciclo de violência? Você já destacou a violência do Estado, mas como quebrar esse ciclo de violência e de abuso na rede familiar? Bom, Joel, acho que é uma questão muito, muito complexa, né? E eu acho que passa um pouco por algo que eu mencionei antes,
que é a forma como se compreende, por exemplo, o exercício da autoridade, né? Então, acho que a forma como a gente entende a violência como um recurso, né? Se a gente passa a entender a violência como um recurso nas relações, isso favorece a ampliação de violência contra a criança, e a gente tem um cenário em que a criança ela está numa situação de fragilidade maior, né? Então ela de alguma maneira ela está muito mais vulnerável a situações de violência. A gente estava comentando antes com relação à violência dentro das famílias, né? Então um pouco também a gente tem toda uma discussão de gênero, né, Cristina? Você com certeza sabe falar melhor do que eu sobre isso, mas do quanto você tem uma certa concepção de masculinidade, né, um certo modo de exercer a paternidade, de exercer o lugar do pai na família, que muitas vezes passa pelo uso da violência, né, como um modo de afirmação da masculinidade. Então, nós temos muitos fatores. Aqui a gente, eu sempre gosto de lembrar que a gente tem um cenário muito grave no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, por exemplo, com relação à violência policial, né, a letalidade policial contra adolescentes, é algo muito grave. Então, se a gente pega, teve agora, tem o Comitê de Prevenção do Homicídio contra Adolescentes da Alesp, eles fizeram um levantamento que em 2019, foi 2019, a porcentagem de vítimas de violência policial perfazem quase 60% de todas as crianças e adolescentes que foram assassinados, né? Então, quer dizer, a gente tem uma situação muito grave do modo como se entende o policiamento, né? Então, a forma como o Estado também entende esse uso da força. Então, quer dizer, são muitos fatores. A gente está tratando, quando a gente fala de agressão, quando a gente fala mesmo de homicídio, a gente está falando de situações muito diversas. Então, também é difícil pensar uma causa única e uma solução única, mas eu entendo que, de maneira geral, tem um pouco essa questão do modo como se entende a violência nas relações. Como quebrar o ciclo de violência e do abuso na rede familiar, Cristina? E a Bruna destacou também a violência de Estado, que estimula isso, né? Essa omissão, né, que existe no país. A Bruna foi muito feliz na análise dela, trouxe dados muito interessantes que eu concordo. Eu acho que a gente, se olhar essa violência do Estado numa visão macro, agora na visão micro, na capilaridade, chegaremos nos lares de cada um de nós. Os nossos lares, eles estão permeados pela visão do patriarcalismo que reinou de muitos séculos até hoje, infelizmente, né? E essa base, esse chão, né, gera o que até na área da Bruna se chama, né, a normatização ou normalização da cultura, né? Se passa a acreditar que o modo como a gente vive, né, que foi muito influenciado, inclusive, pela religião, inclusive pela história de Adão e Eva, né? Que Deus criou primeiro o homem, depois a mulher. Isso deu pano para a manga para o pessoal achar que o homem é mais importante do que a mulher, né? E com isso, essa é quase que uma autorização cultural e histórica para o homem ser o dono não só dos corpos femininos, como dos corpos de todos da família. Inclusive, a palavra família vem da palavra famulus, que em latim significa conjunto de servos e escravos de um dono, de um patriarca, de um mandão, do manda-chuva, né? Então, o homem é aquele que manda em todo mundo da família. Tanto que, antigamente, a gente tinha o pátrio poder. Hoje falamos em poder familiar. Você vê que a nomenclatura, ela é muito importante, né? Na sociologia, na antropologia, especialmente, se diz que quando você quer mudar uma forma de operar na realidade, você precisa primeiro mudar a forma como você fala da realidade. Então, é muito importante essas mudanças, né? De fato, poder para poder familiar, sim, porque homens e mulheres podem cuidar das suas crias, dos seus rebentos, de forma igual. Só que os homens se sentem mais empoderados, e aí vou tangenciar o que Bruna disse, né? A questão da masculinidade tóxica. Os homens cresceram achando que só tem um jeito de ser homem, né? Só que a gente tem o que a gente chama de masculinidades alternativas, né? Que é uma maneira mais sensível, mais emocional, mais cuidadora. Quando você pega, por exemplo, o estudo do IBGE, agora recente, sobre divisão de trabalho doméstico, a mulher gasta, em média, 24 horas do seu dia, do seu tempo livre, cuidando de coisas da casa, o homem só 12. Então, quando a gente está numa espoliação de tempo, se fala hoje disso, da falta de tempo da mulher, né? Por quê? Porque a mulher sempre é aquela que cuida. E na pandemia,
nós vimos também que a mulher ficou sobrecarregada, cuidando da casa, como ela sempre fez, cuidando do próprio trabalho e ainda tendo que dar conta da escola das crianças, né? Porque os homens não entram nessa compreensão, que eu acho que é muito mais de uma mudança de mindset. Tem que zerar e colocar outra compreensão. Criança tem que ser cuidada com afeto e com amor, está numa fase de desenvolvimento específica e isso tem que ser feito pelos agentes socializatórios por natureza, pai e mãe, né? E eu acho que essa mudança começa quando crianças, meninas e meninos sejam criados da mesma forma, dando uma maneira diferenciada, como acontece na nossa sociedade. Eu quero continuar esse assunto com vocês, mas agora eu vou chamar novamente o Franklin para falar dos destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Franklin, quais são os destaques? O que de mais bombou nas redes sociais do Observatório? Vamos lá, Joel. O Observatório está sempre preocupado e sempre sintonizado com as grandes causas sociais, né? E entre as matérias que nós temos tido um destaque, um bom número de leituras, nós temos, por exemplo, uma que fala do perigo, que é a questão da Covid, né? Uma grávida perdeu seu bebê com 8 meses de gestação, porque ela contraiu a Covid. Então, precisa tomar muito cuidado, vamos usar as máscaras, lavar as mãos, o álcool gel e o distanciamento ainda é necessário. Apesar de como já está avançando a vacinação, é importante a gente manter o isolamento social o máximo possível. Outra matéria que teve destaque é uma lista com projetos sociais de 15 causas diferentes. E a que eu quero destacar hoje aqui no nosso programa é uma matéria que foi escrita pela Mariana Lima, que diz o seguinte: mulher vítima de trabalho análogo à escravidão é resgatada com seus 2 filhos. Olha só que absurdo, em pleno século XXI, ainda gente vivendo com situação análoga à pobreza. Olha só a situação dessa senhora. Ela era cozinheira, ela perdeu o emprego devido à pandemia e ela acabou aceitando uma proposta indecente, né, digamos assim, mas não teve saída, né, tinha que sustentar os 2 filhos, né, e acabou aceitando um trabalho análogo à escravidão para trabalhar como cozinheira em uma fazenda lá do Pará. E para você ver a situação, ela estava instalada lá na fazenda, num barraco de lona, né, que ficava cercado por mato, sem nenhuma proteção contra a cobra, contra animais selvagens, e mais ainda, atrás da barraca que ela estava morando, passava um córrego, e quando chovia, o córrego transbordava e entrava para dentro do barraco, ou seja, uma situação que, olha, pior ainda do que análoga à escravidão, porque não tinha proteção alguma. E isso aconteceu em Novo Progresso, no Pará. E essa mulher foi, felizmente, resgatada junto com seus 2 filhos. Isso precisa ser denunciado, precisa ser combatido, e não podemos aceitar que as pessoas, em pleno século XXI, ainda vivam em situações análogas. Uma posição rigorosa para o dono dessa fazenda no Pará. Sim, deveria. E, João, nós estamos em 15 minutos, mas acho que a gente nos dá para fazer uma questão aqui que eu acho importante, que eu queria retomar uma questão. Com essa vinda da famigerada pandemia, né, disseminando a Covid-19 por todo o mundo, mudou um pouco a relação, né, e o cotidiano das famílias, né, e os sentimentos das crianças e adolescentes, né, também mudou, e elas passaram a ter que conviver com o medo, né? O medo é uma coisa muito presente, as inseguranças, né, do que vai acontecer, de como é que vai ser seu futuro, se vou contrair a doença, se não vou, quando é que chega a minha vez para a vacina, enfim, tudo isso cria uma série de situações novas para o adolescente. O adolescente e as crianças estão tendo que trabalhar com isso também, não só nós adultos. E aí fica uma questão aí para a Bruna e para a Cristina, eu gostaria de ouvi-las. É possível ainda cultivar sonhos durante essa pandemia para as crianças e adolescentes? A Bruna, dessa vez, podia iniciar respondendo essa questão. Sonhar é mais que necessário no momento de que nós vivemos hoje, né, Bruna? Com certeza. Na verdade, é uma situação, né? Eu sempre fico muito, assim, pensando nas crianças e nos adolescentes enfrentando essa situação. Porque se é tão difícil para nós, para as crianças e para os adolescentes, é muito mais difícil, né? Então, quer dizer, não só porque tem toda uma dimensão da vida que eles não estão podendo usufruir, eles estão no momento de desenvolvimento,
Então, o contato com as crianças, com as outras crianças, né? O contato com pessoas fora de casa, a possibilidade de brincar. E eu acho que muitos pais, né, não só, enfim, todos nós, né, passamos por um processo de muito medo, né, como destacou o Franklin, e eu entendo, né, eu não posso falar como psicóloga, acho que a Cristina também aqui de novo é mais qualificada para falar, mas eu entendo que olhar, né, a sensação e a percepção de que os pais estão com medo é algo muito aterrorizante para a criança, né? Porque o pai e a mãe são aqueles que, de alguma maneira, nos confortam diante do perigo. Então, olhar para todos os adultos e ver que não há nenhuma certeza, não há nenhuma segurança, é algo muito aterrorizante. Mas sim, eu acho que a gente tem que, justamente, eu entendo, né, colocar esse sentimento de que as coisas caminham e se modificam e que as coisas vão ser diferentes, né? Porque realmente eu tenho visto relatos assim de colegas, né, de ter os seus filhos um pouco agora não querendo sair de casa, né? Então ter um pouco esse receio de uma amplificação do medo que pode ser muito danoso para né, o desenvolvimento das crianças. Então, eu entendo que sim, que tem que ter um pouco esse espírito, né? A gente tem que ter esse espírito com as crianças e com os adolescentes, dizendo, não, as coisas passam, né? As coisas se modificam, as coisas vão ficar melhor, a gente está, né, enfim, um pouco dessa esperança que é necessária para que eles consigam aí enfrentar essa... Nós temos que sonhar e viver com esperança, mas eu quero complementar uma informação que você começou a dar, Bruna. Mais de 3.000 crianças e adolescentes foram mortas de forma violenta no estado de São Paulo em 2015 e 2020. No total, 1.912 delas foram vítimas de homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou lesão corporal com morte na sequência. Outras 1.250 morreram em consequência da intervenção da polícia. Cristina, quero te ouvir a respeito da questão do Franklin. Tá. Bom, achei que Bruna foi muito feliz nas colocações, né, quando ela trouxe como é difícil, né, você estando numa ambiência conjunta, né, seja mais individualizada, seja mais coletiva. A gente sabe que as famílias de classe popular, elas conseguem ter essa ambiência amplificada pelo coletivo, o que é muito bom para as crianças. As famílias de classe média ficam mais ensimismadas nos seus próprios quartos, né, quando os têm, nem todos têm. Mas algumas coisas eu acho que é importante a gente pontuar. Primeiro, em questão das crianças, a Bruna falou do brincar. O brincar é muito importante para a criança, porque é onde ela começa a aprender a treinar os papéis sociais, né? Brincar de casinha, brincar de pai, de mãe, brincar de produzir, de fazer coisas em casa. Então, esse espaço foi cerceado. Então, esse aprendizado também é limitado. Para os adolescentes, que eu acho que foi o que o Franklin falou especialmente, o momento da adolescência é o momento que as fronteiras familiares elas se abrem um pouquinho, não podem se esgarçar, porque senão entra todo tipo de influência, mas ela tem que ser para e passo, essa abertura, né, para que o adolescente possa entrar e sair do sistema. Só que ele não está podendo fazer isso, essas experimentações sociais, afetivas e sexuais, né, dentro do limite do que a idade poderia proporcionar para cada um, porque essas fronteiras estão cerradas, né? E aí há uma coisa um pouco complicada, que é o aprendizado da solidão, né? O aprendizado da acomodação. Então, agora, alguns que já talvez pudessem sair em algumas situações já nem querem mais. Então, é realmente recomeçar do zero, né? Outra coisa que eu acho que foi muito complicada também, especialmente para as crianças, é a perda da ideia do pai-herói, né, da mãe heroína, que resolve todas as paradas, né? Tem uma tirinha do Calvin, né? Quando eu acho que cai uma árvore, um gato fica doente, ele fala, eu vou correr, vou chamar a minha mãe, as mães resolvem tudo, né? Então, é maravilhoso essa ideia que se tem, que a mãe é aquela, né, que Mulher Maravilha que dá jeito. Não, a mãe não deu jeito, o pai não deu jeito. Então, também essa desidealização da figura paterna e materna foi também uma tristeza, porque eles não conseguem acabar com o vírus, né? Você está colocando uma questão muito interessante que eu gostaria de explorar. Como se resolve isso, né? Esses dois personagens importantes na vida de cada um de nós, minha, de você e tal, foram desconstruídos ao longo do tempo. Como construir essa nova família, esse novo imaginário na cabeça da criança? Eu acho que é mudando duas palavrinhas. Eu sou filho de um professor de português e latim, eu adoro trabalhar com palavras, né?
por isso já falei, não fala abuso, fala ofensa. Eu gosto muito de imaginar assim, a gente trocar aquela ideia de que nós somos vítimas, e isso até tem uma psicóloga, Edith Evan Berger, acho que é o sobrenome dela, uma sobrevivente do Holocausto, que escreveu o primeiro livro aos 90, o segundo aos 92, então nós temos ainda a chance, né? Ela mostra que é possível. O que eu acho legal é que ela traz assim, como para ela, como sobrevivente de Auschwitz, foi importante mudar a noção de que eu não sou vítima, mas eu sou sobrevivente. Então, eu acho que os pais podem tornar a ser idealizado como aqueles que são competentes em sobreviver na pandemia. Né? Nós conseguimos, nós logramos êxito, nós chegamos até o final. Eu consegui trazer vocês aqui, né? Porque a gente tem que lembrar que, além do casal conjugal, que somos marido e mulher, somos também ou duas mulheres ou dois homens, né? Nós somos casal parental. E dentro dessa nossa missão de casal parental é manter a cenoura na frente do burro, né? Manter uma certa ilusão de que o mundo tem controle. É aquele beijo de boa noite que você dá na criança e diz, beijo, dorme com Deus, está tudo bem, mamãe e papai estão aqui. Ou só mamãe, ou só papai estão aqui. Né? Alguém está aqui para zelar por você. Porque é esse desapego, essa desproteção que faz com que a criança cresça no que a gente chama de apego inseguro. E quando a gente está no apego inseguro, a gente carrega esse modelo para o resto da vida e tem muita dificuldade de se ligar a outras pessoas, de fazer uma conexão mais afetiva, adequada para a nossa sobrevivência psíquica. Vamos esperançar, como dizia Paulo Freire. E compromete, né, o seu processo de amadurecimento e sua inclusão na sua vida em sociedade. Franklin, estamos no final, infelizmente, no final do programa, estamos caminhando para o final. Eu queria seu destaque a respeito da nossa campanha Observatório em Movimento e mais outras informações importantes que você tem aí. Vamos lá, Joel. O Observatório do Terceiro Setor está com a campanha Observatório em Movimento. O que é isso? É uma iniciativa que tem o objetivo de ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento humano para dar dicas, informações, sugestões de como melhor nós podemos passar nesse período de pandemia e mais, também como passar após pandemia, porque o mundo com certeza será diferente, não será a mesma coisa do que era antes da pandemia. Então, o Observatório em Movimento é essa oportunidade das pessoas ouvirem e refletirem um pouco a respeito desse momento que nós estamos vivendo. E eu também quero falar de uma outra campanha importante que o Observatório do Terceiro Setor está desenvolvendo, que é Apoie o Terceiro Setor, que é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil que têm projetos em diversas áreas. Quer saber mais sobre isso? Acesse apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. Repito, apoie3setor.com.br. E, Joel, você sempre me pergunta qual que é a manchete final do programa. Seu destaque final, exatamente. Eu quero pegar uma frase aí, uma palavra que a Cristina disse, né, recuperando o grande Paulo Freire, que nós estamos comemorando este ano, o centenário de Paulo Freire, que é o esperançar. Temos que esperançar. Tudo isso vai passar, seja no aspecto pandêmico, né, que não estava no script, isso não foi produzido por ninguém, né, aconteceu, está aí, temos que administrar isso, seja no aspecto político, que foi construído por metade dos eleitores brasileiros. E nós temos que esperançar para mudar essa situação que foi jogado o país por nós mesmos. Vamos esperançar dias melhores para esse nosso querido Brasil. Com certeza. Nós vivemos também de utopias, né, Franklin? E é fundamental que elas sejam construídas nesse momento, né, de reconstrução interna e do país também. Esperamos que isso aconteça. 2 minutos para cada uma das nossas duas convidadas, justos, assim, matematicamente, para a gente fechar o programa. O que mais importante vocês gostariam de deixar registrado? A experiência pessoal que cada um está vivendo na pandemia, cada um de vocês está vivendo na pandemia. Você falou Cristina, da masculinidade tóxica, e eu e o Frank tivemos que ouvir quieto, porque ela é verdade. Que você sonha, que mudanças poderiam acontecer? Você tem 2 minutos para dar uma resposta de $1 milhão, tá bom? E você também, Bruna, para fechar nosso programa. Começo com você, Bruna. Pronto.
Essa é difícil, hein, Joel? Uma pergunta dessa ainda em 2 minutos para uma professora é praticamente missão impossível. Mas o que eu acho que o que daria para a gente dizer, né, no que diz respeito a... Tem toda a questão da importância dos direitos da criança e do adolescente, a gente nunca pode esquecer, o ECA precisa realmente ser lembrado, excelente programa justamente para isso. Mas um aprendizado, pensando um pouco no futuro... Eu acho que a pandemia nos lembrou do valor das relações, né? Das relações humanas, da interdependência, do fato de que nós somos todos vulneráveis e de que nós precisamos uns dos outros. Então, acho que isso foi colocado no primeiro plano. Então, se a gente puder levar isso como uma aprendizagem, né? Isso também vai favorecer o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, a garantia dos direitos deles. Então, eu diria isso para fechar. Para fechar, Bruna, um sonho. Um sonho que essa violência contra crianças e adolescentes, principalmente contra os adolescentes aí, autores de ato infracional, se reduza, né? Que a gente tenha alguma outra alternativa de como lidar com eles. Cristina, suas considerações finais. Resume tudo isso em 1 minuto e meio, que a Bruna pegou meio minuto de você, felizmente. Mas na próxima entrevista a gente amplia esse tempo, tá eu bom? tenho 2 sugestões. A primeira, eu acho que a maneira que a gente tem como tentar mudar esse cenário nefasto que está, é justamente tentando trazer a ideia da educação para a sexualidade, não é educação sexual. Educação sexual dá a ideia de que a gente quer ensinar as crianças a transarem. Não. Educação para a sexualidade, para o gênero, cujo único objetivo é criar crianças e adolescentes de uma forma igualitária, com equidade de oportunidades. Ponto. Não é fazer nenhum tipo de outra apologia que se possa imaginar. É apenas tentar criar as pessoas de uma forma democrática, meninos e meninas com igual acesso a tudo. E a segunda sugestão vai para todos os nossos ouvintes, dizer o seguinte: nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu, como terapeuta, queria dar uma dica para vocês. Parem o momento que vocês estiverem mais tranquilos, fechem os olhos e tentem lembrar em que momento vocês já enfrentaram adversidades na vida. Todo mundo, se está vivo, com certeza já sofreu, né? E se está vivo é quando alguém me conta, por exemplo, que sofreu qualquer coisa, assalto. Eu digo: você está me contando? Eu levanto a minha cadeira, eu abraço quando podia e dizia: você está aqui agora, isso acabou, passou, você está vivo. Honrar estar vivo. Então, eu diria para vocês, fechem os olhos e pensem qual foi o outro momento que vocês viveram situações parecidas e, o mais importante, quais foram os recursos que vocês utilizaram, internos, pessoais ou recursos da rede, e lancem mão de novo desses mesmos recursos. Vai passar, a gente vai sobreviver e nós vamos tirar uma boa lição de vida de tudo que nós estamos vivendo, que a gente não vive à toa. Tenho certeza que a gente vai dar um significado ainda positivo a esse momento tão difícil. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Bruna Gizzi, professora e doutora do Departamento de Sociologia da USP. Cristina Werner, psicóloga e terapeuta de casal e família e educadora sexual, além de dar aula na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, o cenário da educação no pós-pandemia. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.